Quando estamos projetando a nossa rede, devemos então levar em consideração se iremos usar um meio guiado para a transmissão de sinais ou um meio não guiado para a transmissão de sinais. Os meios guiados apresentam um caminho bem definido para a comunicação. Às vezes, eles representam também um canal exclusivo para a comunicação. Já o meio não guiado, o sinal se propaga para diversas direções, podendo inclusive ser facilmente interceptados. Os meios guiados são mais robustos à interceptação das informações, pois, para poder ter acesso às informações, é necessário ter acesso à instalação, e nem sempre isso é possível. No caso especial das fibras óticas, a potência transmitida é extremamente baixa, e qualquer tentativa de interceptar a informação será percebida na perda da potência transmitida. Já os meios não guiados são mais suscetíveis à interceptação da informação, principalmente se for feita uma transmissão omnidirecional, em que o sinal é transmitido a todas as direções, basta estar na direção da transmissão do sinal que você é capaz então de interceptar os sinais. Sinais de microondas são mais difíceis de serem interceptados, uma vez que eles são transmitidos em torres elevadas, então há necessidade de subir a infraestrutura que vai interceptar a informação. Comunicação via satélite é mais suscetível à interceptação das informações, uma vez que, por exemplo, em satélites geoestacionários, o sinal para um determinado indivíduo é transmitido em uma grande região, podendo ser até maior do que o país que esse indivíduo está presente. Para meios guiados, podemos criar mecanismo e infraestrutura para a redução do ruído, como, por exemplo, as categorias dos pares de fios trançados, a malha de proteção, os cabos coaxiais, ou até mesmo usar elementos que não sofrem interferência de ruídos eletromagnéticos, como as fibras óticas. Já nos meios guiados, nós não temos essa infraestrutura para proteger o sinal. Todo tipo de onda eletromagnética que chegar numa determinada antena será capturado por ela, seja ele sinal de comunicação, seja ele um ruído ocasionado, por exemplo, por uma partida de um motor elétrico ou uma queda de raio. Meios guiados apresentam custos mais elevados, pois você tem que construir a infraestrutura ao longo de toda a distância, ou seja, passar os cabos para que seja feita a comunicação. Já meios não guiados têm um custo menor para a instalação, uma vez que você não precisa de ter uma infraestrutura para guiar o sinal. Esse sinal é irradiado de uma antena através do ar e chega até a outra antena. Então, a escolha se você vai usar um meio guiado ou um meio não guiado para a transmissão da informação depende da infraestrutura que você está disposto a arcar e também com a característica do dispositivo que vai se comunicar. Normalmente, eu recomendo meios guiados para equipamentos estacionários, como, por exemplo, máquinas industriais e também equipamentos domésticos, como televisões e computadores desktop, que ficam parados nos seus locais e não se movimentam. Entretanto, se você muda para uma casa e não tem a infraestrutura do meio guiado lá, você terá um custo extra para fazê-la ou optar por usar o meio não guiado. Para infraestruturas já construídas ou equipamentos que movimentam no seu ambiente, eu recomendo o uso de meios guiados, como por exemplo notebooks, smartphones, tablets ou sensores industriais que se movimentam pela indústria. Mas eu recomendo cuidado com o crescente número de equipamentos utilizando meios não guiados que usam a mesma frequência. Por exemplo, numa residência, se você colocar todos os equipamentos se comunicando a Wi-Fi, você terá um baixo desempenho, uma vez que todos os equipamentos irão utilizar o mesmo meio para se comunicar, e eles não poderão se comunicar ao mesmo tempo. Porém, se o ambiente já está construído e não foi prevista instalação para o meio guiado, talvez não seja interessante fazer uma reforma para poder atender a necessidade. Podemos usar, por exemplo, o meio não guiado para a comunicação. Entretanto, tem que se levar em consideração que poderá haver perda no desempenho da comunicação, mas esse balanço tem que ser feito para saber se vale a pena fazer o investimento na infraestrutura ou redução da quantidade de comunicação. Às vezes, essa redução não vai ser nem perceptível comparado com o custo da instalação.